Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, ao meu primeiro vídeo. Meu nome é Thalita, estou morando no Japão há 2 anos e meio. Nós éramos de São Paulo, aí no Brasil, interior de São Paulo. Tem 2 anos e meio que chegamos aqui, e nesse vídeo eu queria compartilhar com vocês um pouquinho das minhas experiências, dos meus desafios, das coisas dos nossos conhecimentos, dar um pouquinho para vocês como foi o início, como foi a nossa chegada aqui no Japão. Demorei um pouquinho, né? Já tem 2 anos e meio que eu estou aqui, e muitas pessoas falavam para mim: por que você não faz um canal para compartilhar um pouquinho do seu dia a dia, das coisas que vocês fazem? E essa era a minha intenção, gente. Quando eu saí do Brasil, eu vim com toda a intenção de fazer isso, chegar aqui, começar a gravar vídeo, fazer um canal, não para ganhar dinheiro, mas porque quando eu tava no Brasil, era algo que eu gostava muito de ficar pesquisando, ainda mais quando eu fiquei sabendo que eu ia vir pra cá. Então, como uma forma para ajudar as pessoas mesmo, né? Pessoas que estão vindo, pessoas com família, que no caso a gente veio com as crianças, né? Para as pessoas terem uma perspectiva nossa para poder ajudar mesmo. Mas eu vou compartilhar tudo com vocês. Então, no ano de 2022, nós demos entrada na documentação para poder vir para cá, né? Tinha que fazer uma elegibilidade, então a gente teve que separar vários documentos, certidão de casamento, certidão de nascimento das crianças, muitos documentos, gente, até fotos com a família japonesa do meu marido, que no caso não sou eu a descendente, meu marido é o descendente e Sansei, e precisava de toda uma documentação. Então a gente separou essa documentação e, se eu não me engano, março, abril, a gente deu entrada. Procuramos uma agência no Brasil, na nossa cidade, que nos ajudou com isso, com essa parte de documentação, de tudo que precisava. Eles deram esse suporte pra nós. E eu tava muito ansiosa, porque era um misto, assim, eu tinha medo, queria conhecer o novo, mas eu tinha um receio de mudar, então eu tava bem ansiosa. Mas nós tivemos a ajuda dessa empresa e eu acho que o processo foi rápido. A gente deu entrada no começo do ano, né, como eu falei. A gente embarcou no dia 17 de dezembro. Na verdade, foi dia 15 de dezembro que a gente embarcou lá no Brasil. Pegamos o voo no dia 15 de dezembro. E dia 17 de dezembro pousamos aqui na terra do sol nascente. Foi uma viagem bem difícil. Viemos com crianças, né? Uma viagem muito longa. Eu nunca tinha andado de avião, nunca tinha saído direito da minha cidade, né? Então, uma menina do interior. Nunca tinha saído de lá direito. E pegar um avião assim, um voo tão longo, se eu não me engano, foram 36 horas de viagem. A gente fez 2 escalas. Fizemos uma escala na África e uma escala na Coreia do Sul. Então foi uma viagem assim desafiadora, que eu chorei muito. Como um luto, gente. A gente tá deixando a nossa vida pra trás, tudo que a gente viveu no Brasil, pra dar início a um novo, a uma vida nova, e ainda é uma vida assim que você não sabe o que te aguarda. Você não sabe o que te espera, a experiência que você vai viver. Por mais que a gente tente se preparar psicologicamente antes de vir, a gente só cai na real e a gente só percebe realmente o que a gente tá passando, o que a gente tá vivendo, quando a gente de fato chega no local. Então, foi um grande choque, né? Teve muitos perrengues de viagem com as crianças, mas enfim, chegamos, pousamos no Japão. E eu lembro que quando eu cheguei no Japão, eu tava muito curiosa para conhecer as tecnologias, e eu falei: que tecnologia que eu já posso conhecer assim de cara? Mesmo muito cansada, eu queria conhecer alguma coisa. E eu lembro que eu falei pro meu marido: eu vou no banheiro, porque a gente ouvia muito falar das privadas tecnológicas, de tudo isso. Então eu falei: vou no banheiro. Peguei as crianças e fui. É um aeroporto enorme. Acho que foi em Tóquio, Narita, no aeroporto que a gente parou. Vou confirmar depois, meu marido vai colocar aqui se eu tiver errado. Peguei as crianças e fui conhecer o banheiro. Aí aquele aeroporto enorme, a gente se perdeu. Eu me perdi do meu marido, né? Eu não consegui. Quando eu saí do banheiro, eu não consegui localizar ele. Aí veio aquela barreira, né? Eu não sabia falar inglês, muito menos o japonês. Fiquei: meu Deus, como que eu vou me comunicar? Como que eu vou pedir ajuda? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui localizar o meu marido. Teve um segurança muito simpático que ajudou a gente. Então esse já foi o primeiro impacto, assim, gente. Quando eu cheguei, quando pousou, já teve aquele choque de: meu Deus, que silêncio. Quando chega assim no aeroporto aqui no Japão, é muito silêncio, muito organizado. Tem pessoas em todo canto te orientando aonde você vai, com quem você fala, o que você precisa fazer. Porque quando a gente chegou no aeroporto no Brasil, foi em São Paulo, eu não lembro o nome do aeroporto, mas quando a gente chegou lá, é um aeroporto enorme também. Muito barulho, muita confusão, muita gente. Não tinha pessoas que ficavam assim nos orientando. A gente tinha que parar em lugares para perguntar. E aqui no Japão não foi assim. Tinham pessoas já paradas esperando a gente para poder falar: você tem que vir aqui, você tem que pegar essa fila, você tem que ir ali. Então já foi esse choque. Muito silêncio e organização.
E lá no aeroporto tinha um pessoal que iria nos buscar, porque eram muitas malas, né? Era uma van que o pessoal da agência tinha organizado tudo com a empreiteira aqui no Japão, queria nos encontrar lá no aeroporto. E foi assim que aconteceu. Depois de todo aquele processo, que é um processo muito longo, passando lá no aeroporto, muito documento, muita coisa pra fazer. Depois de todo esse processo, muitas horas, nos encontramos com o pessoal. Eu lembro que a gente chegou de dia, mais ou menos. Eu lembro que tava claro. Gente, eu não lembro o horário, porque eu tava muito cansada. Tava muito cansada. Mas era de dia. E quando o pessoal foi buscar a gente, já tava à noite. O pessoal da van lá, muito simpáticos, nos receberam muito bem, né? Vieram conversando com a gente, contando a experiência. Era um rapaz, ele veio contando a experiência dele aqui do Japão. Foi bem legal. Então fomos bem recebidos. Tinham pessoas para nos aguardar. Então o primeiro impacto, assim, foi bom. Só que demorou muito para eles no Brasil passarem para nós o local que a gente ia ficar, o local que a gente ia embarcar. Foi tudo assim, muito no escuro. A gente veio assim, puf, de repente a gente veio. Foi meio assustador. Mas, graças a Deus, essa parte teve pessoas assim simpáticas, né? Que souberam assim nos receber quando nós chegamos aqui. E esse rapaz da van foi nos levar pro lugar onde ia ficar. Nós descemos em Tóquio, só que não iríamos ficar em Tóquio. E nós estamos até hoje, né? Iríamos pro interior. No caso, a primeira cidade foi Fukuroi. Tinha um apartamento lá reservado. Tinham mandado, quando nós estávamos no Brasil, mais ou menos a foto do apartamento que seria. Não tinha visto por dentro nada, era mais a fachada do apartamento. Mas enfim, né? Falei, meu Deus, eu tô deixando a minha vida toda aqui pra trás. Tô indo só com essas, que eram 6 malas. Minha vida tá aqui, 6 malinhas, meus filhos, meu marido. Falei, o que eu posso... Tem que chegar lá e ver como vai ser. Aí o meu marido tinha uns amigos aqui também, tinha as tias dele aqui, e eles já tinham preparado algumas coisas pra nos receber. Eu lembro que o amigo deles já tinham feito compra, tinham levado futon, eles tinham uns futons, né, que aqui não tem colchão, assim. Quando chega, são futons. Futões, acho que é futões que fala. E eles já tinham preparado esses futões, já tinham ido lá no apartamento, deixado algumas coisas para nós. Então, quando nós chegamos, somos muito gratos, né? Essas pessoas que nos ajudaram muito quando chegamos aqui e nos levaram para esse apartamento. Foi meio assustador quando eu cheguei no apartamento, porque, gente, era uma kitnet, imagina. Eu, meu marido, 2 crianças pequenas de uma kitnet, que era um quarto, uma cozinha e um banheiro. Bem apertado, bem pequeno. Já assustei aí. Eu falei, né, a gente não vai conseguir viver aqui muito tempo. Mas na nossa cabeça a gente vai ficar aqui essa noite, ou não sei, alguns dias que seja, e depois eles vão nos colocar num apartamento certo, que vai ficar a família, né? Porque quando estávamos no Brasil, prometeram isso pra nós, que seria um apartamento de família, com um quarto, um apartamento pra família. Nós esperávamos que fosse isso, temporário, provisório. Mas depois não foi bem assim, não era provisório, eles queriam deixar a gente lá. Tinham empregos, ofereceram pra nós no Brasil com valores X, só que quando chegou aqui, nós vimos que tinha a possibilidade de meu marido fazer a mesma coisa e ganhar mais. Então não fazia sentido, né, a gente ficar com eles, mas tinha vindo financiado por eles. Ficava meio que preso, mas a gente deu um jeito, arrumou o dinheiro, quitou o que a gente tava devendo com eles, e meu marido conseguiu embarcar numa empresa onde ele ganharia mais. Na verdade, seria um serviço que ele ia trabalhar menos e ganhar mais. Então, deu tudo certo, graças a Deus, deu tudo certo nessa parte aí. Então, é uma coisa assim que eu quero até deixar como alerta, gente. Quando vocês virem, pesquisem bastante. Eu acho que a gente errou nessa parte, né? Confiamos muito na palavra das pessoas lá no Brasil, mas quando vocês vierem, pesquisa bastante, se informa, empreiteira que estão querendo colocar vocês. Busquem bastante informações para vocês chegarem aqui e não serem enganados. A gente ouviu muitas histórias de pessoas que não conseguiram dinheiro e ficaram presas com essas empreiteiras, e eles passaram por necessidades aqui no Japão, né? Porque é caro o que eles cobram de você, eles descontam do seu salário, que aí você não tem um salário alto, eles um desconto muito grande. Teve um casal que compartilhou com a gente que depois que eles descontavam tudo, ficava 20 mil ienes para eles sobreviverem aqui no Japão, e foi um período muito apertado, mas eles estavam em casal. Imagina a gente passar por isso com família, com criança. Foi muito assustador. E quando meu marido falou que nós não iríamos ficar com aquele emprego que eles estavam nos oferecendo, que nós iríamos quitar o valor que estávamos devendo para ele, mas não iríamos ficar, eles mandaram a gente sair do apartamento. Gente, era de noite. Era de noite, colocaram a gente na rua. Graças a Deus tinha esse pessoal, amigo do meu marido, que nos receberam na casa deles. Nós passamos a noite lá. Mas eu penso, e se é uma família que não tem? Né? Acho que a gente poderia ter ficado, mas eles iriam cobrar mais ainda, mais aluguel. Ai, gente, é um rolo. Pesquisem muito quando vocês vierem, para vocês não passarem por essas situações. Aí, passado esse susto do início, né, toda essa confusão com a empreiteira, fica em emprego, não fica em emprego, meu marido conseguiu se estabilizar num emprego. Na época tinha o primo dele aqui também, que trabalhava já com uma empreiteira, ele nos indicou esse lugar, meu marido foi, conversou
conseguiu o emprego e nós nos mudamos. Estávamos em Fukuro e viemos para Iwata. Estamos aqui até hoje. Meu marido está nesse emprego que ele começou desde quando a gente chegou aqui, há 2 anos e meio atrás. Que fomos nos adaptando, fomos nos virando. Tiveram muitas experiências difíceis, porque quando a gente chega aqui, a gente, como eu disse, a gente não tem nada, não tem móveis, não tem nada. A gente precisa construir tudo do zero. A gente ficou 9 meses a pé, não tínhamos carro, então ficamos 9 meses fazendo muitas coisas de a pé. Chegamos em dezembro, é inverno aqui, então tava aquele frio que quando eu cheguei assim, eu falei, não tenho roupa pra isso. Eu não vou conseguir. Era muito frio. A gente tá acostumado com o calor do Brasil, né? Chegar aqui, pega já esse frio assim, já assusta, já assustei com o frio, com a gente de a pé. E nós usávamos muito o transporte aqui, os ônibus, trem, que funciona muito bem aqui. É muito pontual, muito organizado, é um ponto positivo, que eu gostei muito, me agradei muito. A gente conseguiu por 9 meses ficar assim, né? Tinha os amigos, que às vezes a gente se encontrava, mas era assim, mais pra um determinado encontro, para ir para a igreja, mas para fazer nossas coisas, o nosso dia a dia, ir no mercado, fazer as coisas que nós precisávamos fazer, a gente fez sozinho. Então a gente comprou uma bicicleta pro meu marido, para ele poder ir trabalhar, né? Então muita coisa ele fazia de bicicleta também, e fomos nos virando. É difícil, eu acho que com qualquer pessoa que você conversar que saiu do seu país para começar uma vida nova num país diferente, sendo no Japão, na Europa, gente, qualquer país, eu acredito que o testemunho da pessoa é difícil, é complicado, é um começo confuso, porque a gente tem que começar tudo do zero, ainda mais quando vem com família, é bem difícil. Mas se a gente tem uma resiliência, tem um pensamento forte, confia em Deus, gente, a gente consegue. Por mais que passa por muitas coisas, porque foram muitos perrengues que a gente passou até hoje, eu acredito que muitos virão ainda, mas a gente vai tirando de letra. O negócio é você manter o pensamento positivo e ser confiante. E acreditar que vai passar. Tá difícil, o momento tá difícil, mas esse momento vai passar. Não vai ficar pra sempre assim. Era o que eu sempre tentava trazer à mente, trazer à memória. Até por isso eu resolvi, né, começar a fazer esses vídeos, compartilhar com vocês. No início, muitas pessoas falavam, faz o canal, né, começa a compartilhar o dia a dia de vocês. Era o que eu queria, mas eu falei, eu não posso falar algo que eu ainda não estou vivendo, não posso passar alguma coisa fantasiosa, vocês entendem? Eu vou estar filmando uma coisa, mostrando, me mostrando, mas não é isso de fato que eu tô vivendo, porque no começo eu não gostei. Foi muito difícil, eu já me assustei com esse negócio do apartamento, com a empreiteira, com as coisas de serviço, me assustei com o idioma, não entendia nada, não entendia uma palavra, eu não conseguia nem sair de casa. Entrei no período de muita tristeza, muita confusão, interior minha mesmo, sabe? E eu comecei a me fechar e no meu pensamento vinha, eu não quero ficar aqui, eu quero trabalhar, quero juntar esse dinheiro e eu quero ir embora logo. Eu não conseguia desfrutar de tudo que o Japão podia proporcionar pra gente, porque eu fiquei travada, eu fiquei bloqueada, eu fiquei traumatizada com o início, como tudo aconteceu. E muitas vezes eu queria sim ir embora. Então, quando eu tinha 6 meses de Japão, me perguntassem, você quer voltar pro Brasil? Com certeza, claro, quero. Se eu tivesse dinheiro, eu voltava amanhã. Seria a minha resposta. Mas as coisas se acalmaram, fui me adaptando, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, e as coisas não acontecem assim, né, puf. Tem que ter paciência, tem que ter persistência. Então eu fui me acalmando, fui conversando com pessoas, fui orando, buscando muito em Deus, fui me tranquilizando e agora eu tô apta para estar falando com vocês e compartilhando com vocês o meu dia a dia de uma forma verdadeira. O que eu estiver falando aqui, nossa, realmente eu tô vivendo desse jeito, eu tô sentindo desse jeito. Eu não tô inventando nada para poder ganhar seguidores, ganhar like, não sei. Enfim, não é a intenção. Mas tudo que eu estiver passando aqui vai ser de verdade, de fato, que eu tô vivendo. E é a minha experiência, porque tem pessoas que recebem o Japão de um jeito e tem pessoas que recebem de outro. Tem pessoas que conseguem já viver com plenitude todo o Japão e tem pessoas que não conseguem, que foi no meu caso. Eu não consegui, eu fiquei muito triste, muito insegura, muito tempo dentro de casa, eu não conseguia fazer nada sozinha, tudo eu queria fazer com meu marido, eu tinha medo de fazer tudo, eu tinha medo de ser maltratada, eu tinha medo de não entender o que eles estavam falando e eles perderem a paciência. E quando eu comecei a sair, eu vi que era uma coisa assim, muito maior na minha cabeça do que realmente era. Gente, eu nunca fui maltratada aqui no Japão. Os japoneses, todos os japoneses que a gente socializou, que a gente teve o contato, sempre foram muito solícitos, sempre nos ajudaram, sempre foram muito pacientes com a nossa limitação de idioma. Então, o que tinha na minha cabeça era muito maior do que o que realmente aconteceu na vida real. Quando eu resolvi sair de casa, quando eu resolvi viver o Japão. Mas são processos, né? Eu acredito que cada um tem a sua maneira, tem o seu jeito de viver.
Mas é isso, pessoal. Eu vou estar fazendo outros vídeos contando as nossas experiências. Afinal, são 2 anos e meio aqui, muita coisa já aconteceu. Quero voltar aqui e contar um pouco da escola japonesa, que as crianças estão em escola japonesa. Quero contar um pouco sobre emprego, sobre a nossa saga também, né? Porque era pra eu estar empregada, não tô. Também tem toda uma história, vou estar compartilhando com vocês. Quero fazer um vídeo compartilhando com vocês essa história. Tem meu marido que tá trabalhando, ele pode compartilhar um pouco do dia a dia dele lá no serviço dele também. Tudo pra ajudar. Pra quem tá vindo, poder tá tirando dúvidas, né? Tá recebendo informações. Quando eu fui vir pro Japão, pesquisava muitos vídeos querendo saber, né, dessas coisas de escola, de adaptação, e geralmente são vídeos casais ou pessoas solteiras. Não é mais complicado você achar vídeos com família. E as crianças em escola japonesa é mais complicado achar. No meu caso foi, né? Eu não conseguia achar, era bem difícil, eram mais experiências de casais. E você em família é uma experiência completamente diferente. Então a minha intenção é ajudar mesmo pessoas que vão vir com filhos. Pra mim tá passando informações no pouco que a gente puder ajudar, né? Informação é muito importante. Então, curtam, comentem, compartilhem. Se vocês quiserem saber de alguma coisa, quiserem que eu faça um vídeo específico falando sobre algum assunto, vão passando pra mim. Sou inexperiente, gente, tô começando agora, não sei nem se eu levo muito jeito pra essas coisas, mas o meu intuito é ajudar mesmo, como eu já disse, tá bom? Então, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.